Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula essa semana. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a América Anglo-Saxônica, né? Lá dos Estados Unidos, né? Do Canadá, certo? Então, né, assim, o que é que a gente vai ver muito nesse tema? Um processo histórico-cultural muito marcante, que envolve desde cultura, a linguística, certo? E aí vocês podem acompanhar, né, claro, da página principal, que começa na 142. E aí os assuntos que a gente vai se discutindo ao longo dessa aula é a partir da página 144, onde tem intitulado Estados Unidos da América, formação territorial e povoamento, tá certo? Então, gente, o processo de povoamento dos Estados Unidos de América começa como? Lá no século XV também, através das grandes navegações. Assim como também no século XVI, né, quando aconteceu aí uma crise econômica na Inglaterra, né, e aí boa parte, né, somando aí a questão da crise, perseguições religiosas, acabou que levando parte da população inglesa a cair aí nas grandes navegações. E aí justamente quando chegar aí nos Estados Unidos e começa o processo de povoamento, né, de ocupação, né, o processo de colonização. E aí o que é que acontece? Nas costas lestes, né, se fixam justamente as colônias de povoamento. E o que se resume essas colônias de povoamento? É justamente aquele grupo de pessoas que vem por um motivo ou outro nessas embarcações e ao chegarem nesse lugar, elas acabam se fixando, né? Então, elas constituem família, há uma questão voltada para as vilas coloniais, né? Aí que dá início, tal. E aí começa o processo de constituição de famílias, consequentemente, o cultivo, processo de comercialização, a economia do lugar começa a ser gerada em torno dessas colônias de povoamento. Esses territórios, né, colonizados pelos ingleses na costa leste, eles ficam conhecidos como 13 colônias inglesas, né, que é o que dá início à origem da nação estadunidense. E aí, por isso vem a questão da influência também, traz como respingo a questão da colonização do Canadá, né? Então, vejam, primeiro começa o processo de colonização nos Estados Unidos e com o passar do tempo resplandece, né? Acaba que refletindo e acontecendo também o processo de migração para o Canadá, onde também começa um processo de colonização. E aí o que é importante ser dito, esse processo de colonização ela fica mais restrita ao norte do continente, né? Do continente da América do Norte. Quando a gente vem para as adjacências da parte sul, o que é que a gente vai ter? A colonização de exploração. E o que seria essa colonização de exploração? É justamente a população que chega nessas terras e começa o processo exploratório. Não é uma população que vai na intenção de ficar, de formar família, de morar nessas regiões, mas sim vai para passar um período de tempo justamente para atender aí o sistema de exploração que ele segue, né? A linha que ele segue, desse sistema de exploração. E aí entra a questão de vegetação, mineração, tudo isso que engloba essa população, né? Essas colônias de exploração. E aí, né, com o passar dos anos, vem o processo de adaptação, né? A gente passa por processo de adaptações quando a gente chega num lugar novo. E aí o que difere as duas regiões? Enquanto a sul, ela se tratava de um sistema exploratório, né? Ela começa também a investir nos processos de plantação, né? A agricultura começa a ganhar um passe a mais nessa colônia. Começa a ter o processo de agricultura para, consequentemente, gerar aí o processo de comercialização dos produtos dessas colheitas. Enquanto o sul está se restringindo a isso, a parte norte,
né? Tá trabalhando em quê? Em questões de artesanato, configurações de terreno. Para quê? Para adequar esse espaço ao processo industrial. E aí vejam, quando a gente coloca aí, desde o patamar, no início do período colonial, que começou com vilas, a gente vai perceber o quê? Que tem entre o continente americano da América do Norte uma linha de divisores, na qual a parte norte ela fica responsável culturalmente, né, no seu histórico cultural, que há uma preparação para a chegada de polos industriais e grandes indústrias, enquanto na parte sul tem aí o processo de extração, tanto de extração vegetal como mineral, como também começa o processo de cultivos voltados para a agricultura, que claro que se intensifica ao longo dos anos aí com a monocultura. E aí, né, pode-se imaginar que, vendo a configuração socioeconômica dos Estados Unidos nos dias atuais, a gente vai ver que teve aí algum impasse na história. Por quê? Porque os Estados Unidos ele já não tem tanta predominância assim na região sul dessa questão agrícola ou até mesmo agropecuária. E qual foi a consequência disso? Melhor, o que levou a isso? Né? Aí, em 1861 e 1865, começa um impasse do lado norte com o lado sul. Por quê? Enquanto o lado norte tem aí seus grandes avanços tecnológicos mudando aí o rumo econômico para uns setores industriais, o lado sul ainda predomina na agropecuária. E aí o norte quer estender seus territórios, quer estender seus campos de produção. E claro que o lado sul não aceita de bom grado. Ele não quer parar a sua produção agrícola, né, agropecuária, para ceder suas terras para as linhas industriais. E aí isso gera uma guerra civil que ganha grandes impasses ao longo da história dos Estados Unidos. E aí, esse momento ele fica conhecido como Guerra de Ascensão. Ou melhor, de secessão. Guerra de secessão. E aí, gente, uma coisa que fica bem óbvia também é a mudança de cenário, a mudança de configuração do território estadunidense, né? Ele mudou sua configuração ao longo dos anos, assim como outros mais países aí ao redor do mundo. E aí os Estados Unidos conquistam novas terras ao norte, ao oeste do país, na verdade, né? E aí ele atinge uma expansão territorial 9 vezes maior na atualidade do que comparado ao início do seu processo colonial. E aí, essa conquista foi baseada em quê? Em compra de terras, em envolvimento em guerras, em genocídio, né, aí, ocupando terras indígenas. E todos esses movimentos, todos esses fatos que aconteceram na sociedade, né, estadunidense, levou ele a expandir o seu território. E aí, quando a gente compara um mapa do século XV, entre o século XV e XVI, da extensão territorial estadunidense com do século XX, mais ou menos, precisa nem ser do século XXI, mas do século XX, a gente vai ver que a configuração territorial mudou ao longo dos anos, certo? E aí, claro, né, os Estados Unidos, ele é conhecido mundialmente tanto pela sua potência industrial, como também de suas participações, diretas ou indiretamente, em conflitos armados, chegando aí a promover guerras, a promover, a participar e ainda, deixa eu ver uma palavra bem comum nos dias de hoje, patronizar uma guerra, né? Se vier aí de patrocínio, para auxiliar alguns países que se envolvem em guerras, tá certo? E aí vem também a questão da dinâmica populacional dos Estados Unidos. A gente sabe que, independente da expansão territorial e do tamanho de cada país, cada território ele tem uma dinâmica populacional semelhante à outra, no qual a distribuição não é feita de forma homogênea, né? Há locais que têm um índice populacional mais elevado do que outros.
e, consequentemente, esses lugares com índice mais elevado ficam justamente nos centros urbanos, né, nas regiões urbanas. Por quê? Pela facilitação de mão de obra, melhor de serviço, melhor qualidade de vida, ou seja, vários fatores que são agregados a um espaço urbano. Já o espaço rural, ele é voltado mais para quê? A processos industrializados, mesmo voltados para agriculturas, né? A gente tem aí nos Estados Unidos, ele tem um sistema de organização social no espaço urbano, no que, ao mesmo tempo que ele trabalha o processo de agricultura, né, agropecuária, ele também abastece essas regiões com pequenos polos industriais para fazer todo o processo de mecanização diretamente nesse mesmo espaço, sem ter a necessidade de transitar de um espaço para outro, ou seja, do rural para o urbano e vice-versa. Um quesito que envolve também a questão da dinâmica populacional é a distribuição da população, que aí vai desde de uma rede urbana ao processo migratório. E aí o que é que acontece? Mesmo os Estados Unidos sendo uma grande potência mundial em setores econômicos, vai haver em sua configuração lugares que têm uma melhor condição, um melhor favorecimento de emprego do que outros. E isso faz com que aconteça o processo de migrações internas, né? Onde a população de uma certa localidade migre para outra em busca de condições de vida mais favoráveis, segundo aquilo que ele acredita. Assim como também atrai olhares de imigrantes oriundos de outros países. E aí é onde entra a questão da militância dos Estados Unidos em não permitir que imigrantes ilegais cruzem as fronteiras e fique aí com a sobrecarga populacional, tá certo? Então, gente, por hoje a gente fica, né, nesse pequeno resumo. Para a atividade, vai ter a atividade da página 153. Leia o conteúdo, façam a atividade. Qualquer dúvida que surgir, vocês me procurem, que a gente esclarece, tá bom? Lembrando que as atividades atrasadas, coloquem em dias, eu já estou começando a fechar a nota, melhor, a pontuação referente a essas atividades. E lembrando que vocês devem me enviar por e-mail, tá bom? Um grande cheiro para vocês e tchau, tchau!